Agora, com atenção e reverência, vamos meditar na palavra do Senhor, conforme a primeira epístola do apóstolo João, no seu capítulo 2. Ele, neste capítulo, vai nos falar a respeito de mantermos a nossa comunhão com Deus. Como é importante essa comunhão. E para manter a comunhão com Deus, o apóstolo João, ele vai estar falando a respeito de permanecer em Cristo. 8 vezes ele vai utilizar desta palavra permanecer. Você tem permanecido em Cristo? Não adianta termos uma experiência profunda no momento da nossa vida, mas depois que esse momento vai passando, quando obtivemos vitória, nós vamos nos afastando paulatinamente e aos poucos vamos perdendo esta comunhão com Deus. É importante permanecer, estar em Cristo Jesus. E ele vai dizer, no verso 1 deste capítulo 2 de 1 João, meus filhinhos, utiliza dessa expressão bem carinhosa, colocando-se como uma pessoa de muita experiência, uma pessoa que já viveu bastante experiências na vida cristã, e agora ele serve de modelo para aquelas pessoas que estão vindo após numa outra situação em que elas precisam aprender como manter essa comunhão com Deus. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. O cristão nascido de novo, nas palavras do apóstolo João, ainda pode pecar. E o cristão, vemos também que o cristão não tem de pecar. Pelo contrário, ele não deve viver pecando. Mas para aqueles que caem no mesmo pecado, o remédio é confessar e abandonar este pecado. A garantia do perdão está no sangue de Jesus Cristo e no seu ministério celestial como nosso advogado. É o que João está dizendo. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E no seu ministério celestial, o Senhor Jesus Cristo é o nosso advogado, palavra grega parácletos, que significa que o Senhor Jesus intercede diante de Deus em nosso favor. E qual é a base para isso tudo? É a sua morte expiatória, é o nosso arrependimento do pecado e a nossa fé nele. E o apóstolo João vai dizendo que ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele tomou sobre si o castigo dos nossos pecados e satisfez o justo juízo de Deus contra o pecado.
O perdão agora é oferecido a todos no mundo inteiro e é recebido pelos que vêm a Cristo com arrependimento e com fé. Ele é essa propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecimento, que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Então esta é uma condição. Se você teve uma experiência com Cristo, é importante guardar os seus mandamentos, isto é, a sua palavra. Porque encontramos nestes primeiros versículos a atitude de Cristo para conosco. Para permanecer, nós precisamos ter a atitude de ficar em Cristo, guardar a sua palavra. O apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 1, verso 3, ele diz o seguinte: visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Então, não existe qualquer argumentação de que não podemos cumprir com a palavra do Senhor. Porque aqui fica bem claro que o Senhor Jesus Cristo, através do seu poder, nos deu tudo a respeito da vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Então, o amor do Pai Celestial, a salvação mediante o Senhor Jesus Cristo, através de sua intercessão por nós no céu, mais a habitação interior do Espírito Santo, seu batismo, a comunhão dos santos, a inspiração da palavra de Deus, são suficientes para satisfazer a necessidade do crente. E aqui Pedro e João estão dizendo tudo o que diz respeito à vida de piedade. E o Senhor Jesus fez esse convite: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Dessa maneira, aquele que diz, João vai fazer um contraste nesse verso 4 de 1 João 2. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, João dá uma definição muito forte: é mentiroso, e nele não está a verdade. Então, prezado ouvinte, você, como está o seu conhecimento com relação ao Senhor Jesus Cristo? Como está a sua relação, sua comunhão, a sua permanência com o Senhor Jesus Cristo? E ele diz mais: mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou, mostrando-nos que o nosso exemplo não é simplesmente uma pessoa, mas é o Senhor Jesus Cristo. Podemos sim ter pessoas como exemplo, como foi, por exemplo, o apóstolo Paulo, que ele pôde dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então devemos, neste mundo passageiro, olharmos
como pessoas que realmente estão vivendo ou viveram nas experiências que nós podemos ter com pessoas neste mundo, pessoas que andaram com o Senhor Jesus Cristo, e olharmos para essas pessoas e viver realmente, essa é uma pessoa de Cristo, como tivemos a experiência de viver com o pastor, falecido pastor Natanael Rinaldi. Então, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então essa é uma atitude que nós devemos ter. João coloca a pessoa de Cristo como importante para permanecer na sua palavra, permanecer naquilo que temos como fé, permanecer na nossa comunhão com Deus. A segunda atitude é a palavra, que significa guardar. Ele vai dizer isso no verso 3, mas a partir do verso 7, ele vai falar que a palavra, ela mantém a comunhão com Deus. Irmãos, não vos escrevo o mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Como é importante essa permanência na comunhão com Deus através da palavra de Deus. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Estarmos lendo a palavra do Senhor, estarmos buscando conhecimento da palavra. Um livro tão espetacular, tão divino que é a palavra de Deus. Ela nos leva a ter esta comunhão de permanecer em Cristo. E ele vai dizendo mais no verso 8: outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz alumia. E aí ele vai utilizar de situações de experiência, situações aplicativas do nosso comportamento com relação a Deus e com relação às outras pessoas. E ele vai dizer no verso 9: aquele que diz que está na luz. Então, se você está na luz de Cristo, você tem que permanecer na luz. E ele diz: aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Ele pensa que está na luz, mas está aborrecendo o seu irmão. João está dizendo que ele está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Que perigo para a vida cristã! Pessoa pensando que está andando em luz, mas está em trevas. E pior,
essas trevas trouxeram como consequências um cegamento de suas vistas espirituais. Daí João vai dizer algumas palavras de muita intimidade. Filhinhos, que são graus de relacionamentos que ele tinha com pessoas e que também nós temos que ter com os nossos irmãos. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os vossos pecados. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. E eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Aí João vai falar a respeito de coisas que podem estar alterando esta comunhão, quebrando esta comunhão. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, e a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que João está querendo dizer? Que nós precisamos viver de acordo com a palavra de Deus. Não podemos ter uma vida que esteja em desacordo com a palavra. A maneira de permanecermos neste conhecimento e na comunhão com Deus é permanecer na sua palavra. Essa é a segunda atitude. Permanecer em Cristo, Cristo como nosso advogado, e permanecer na sua palavra. E aí ele vai apresentar mais algumas situações que podem romper com esta comunhão. Filhinhos, e ele vai dizer, é já a última hora. Se naquela época, há mais de 2000 anos atrás, João já falava isso, quanto mais em nossos dias. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Como tem se avolumado esses anticristos, que são pessoas que estão totalmente contrárias aos ensinos de Cristo e às vezes querem se camuflar como se fossem verdadeiros cristos. E ele diz, saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E aí, João vai começar uma segunda, ou aliás, uma terceira atitude de nós termos comunhão com Deus, vivermos em comunhão com Deus
e permanecermos nesta comunhão, prezado ouvinte. E esta comunhão é através também do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele se manifesta através da unção que ele pode nos conceder. E esta unção, o crente recebe da parte de Cristo, que é o Espírito Santo. E através do Espírito Santo nós conhecemos a verdade. E ele vai dizer: e vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. E o Senhor Jesus Cristo é essa verdade. O Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que Jesus é para você, prezado ouvinte? E aí João vai dizer: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus Cristo é o Cristo? E o anticristo, esse mesmo, nega o Pai e o Filho, que é a importante doutrina da Trindade. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Por isso, toda a sua compreensão a respeito do Senhor Jesus Cristo, sua encarnação, sua divindade, sua morte expiatória e substitutiva na cruz do Calvário, a questão da Trindade, isso tudo é pilar para a nossa vida cristã. Não podemos ter nenhuma dúvida a respeito desses valores tão importantes. E aí João vai concluindo: portanto, essa palavra portanto significa: se vocês aprenderam os meus ensinos, agora é a parte conclusiva, aplicativa. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Aqui está essa palavra-chave, que é permanecer em Cristo. Você tem permanecido em Cristo? Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele vos fez, a vida eterna. Que maravilha! A conclusão, a promessa é a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E como hoje, prezado ouvinte, está cheio de enganador, pessoas que estão usando a palavra de Deus, mas seus objetivos são claramente objetivos que estão contra a palavra do Senhor. Cabe a cada um de vocês examinar o que tem ouvido, terem um filtro espiritual, e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira,
como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Para você conhecer, você precisa permanecer nesta unção, que é através do Espírito Santo, porque ele vai nos guiar em toda a verdade. À medida que o crente permanece em Cristo, lê a palavra de Deus, o Espírito Santo os ajuda a compreender suas verdades redentoras. Para você conhecer se uma nota é falsa, primeiro você tem que conhecer bem a nota verdadeira. E o treinamento que se fazem é esse: conhecer bem a nota verdadeira, sentir, manusear, colocar na lâmpada. Quando você conhece bem a nota verdadeira, você vai saber distinguir a falsa. Quando você conhece bem a palavra do Senhor, a verdade que liberta, você vai ter facilidade de conhecer a palavra falsa. De maneiras que agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Infelizmente, na nossa experiência na vida cristã, temos visto pessoas confundidas. Que tristeza! Por que elas foram confundidas? E aí são apresentados vários argumentos, razões, mas a principal nós encontramos nesse capítulo de 1 João, capítulo 2. Não conheciam verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo, a sua palavra e a unção do Espírito Santo de Deus. E João conclui: se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Que Deus possa te abençoar, que a sua comunhão com Cristo seja uma comunhão não simplesmente por um período em que você esteja passando uma grande necessidade na sua vida, mas que seja uma comunhão permanente, eterna em Cristo Jesus. Amém.